Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós acabamos de concluir a parte das escrituras que vão tratar do Pentateuco, então os 5 primeiros livros, e estamos entrando no livro de Josué. Josué, no cânon hebraico, compõe aquilo que nós chamamos de profetas anteriores, profetas recentes, mas anteriores ao quê? Anteriores ao exílio. E temos a divisão profetas posteriores ao exílio. A separação dos livros deles é diferente da nossa. A nossa a gente separa por maior quantidade de volume escrito e menor quantidade de volume escrito. Eles dividem por um fator histórico, por algo que aconteceu na história deles. Então fica muito mais fácil da gente entender os livros dessa forma. E esse livro de Josué, ele é tido como um livro profético. Por isso que ele está dentro do cânon dos profetas do cânon hebraico. E Josué, no original, se escreve conforme você verifica, e se fala Yehoshua. E aí a gente dá uma olhada no nosso calendário para verificar como é que nós vamos prosseguir essa aula. Então vamos iniciar em Josué e ainda iremos bater o livro de Juízes. Como é que a gente faz essa divisão de Josué? Josué a gente divide em duas grandes porções, do 1 ao 12 e do 13 ao 24. A primeira falando sobre conquistas e a segunda falando sobre organização. Então vamos entrar propriamente dito no livro. Quando nós olhamos para o livro de Josué, a gente vai pegar essa primeira divisão que vai falar sobre os fatos que antecedem a entrada em Canaã. Então nós temos ali logo no início do livro, nomeando Oséias, filho de Num, e Oséias, Josué, vai chamar ele de Josué, filho de Num. Ele não vai chamar de Oséias, porque o nome de Oséias, quando nós olhamos para o original, ele quer dizer salvação. Moisés então acrescenta a primeira letra do tetragrama hebraico e altera o nome de Oséias para Josué. E aí a tradução fica: o Senhor é a salvação. Note que Moisés ele não vai seguir, ele não vai entrar na terra prometida. Quem vai fazer isso então é Josué. Então Moisés não está mais à frente do povo para poder liderar, conduzir e fazer com que o povo ande em retidão. Talvez tenha alguma finalidade baseada nesse comentário de Moisés ter alterado o nome de Josué. Porque Josué estaria à frente do povo. Josué seria aquele que conduziria o povo, seria aquele que ia comandar, seria aquele que iria guiar o povo. Mas seria muito importante que quando o povo olhasse para Josué, não visse Oséias e não associasse que tudo que está sendo feito é na força de Josué, atribuindo a Josué aquilo que não é dele. Então, quando nós alteramos o nome de Oséias para Josué, o Senhor é a salvação. Então, quando você chamar Josué, você já está rememorando que quem é a salvação é o Senhor. Quem realmente comanda, quem realmente dirige, quem realmente guia é o Senhor. Na realidade, Josué passa a ser visto apenas como um servo daquele que detém a verdadeira salvação. Porque o Senhor é aquele que realmente vai adiante. O Senhor está tomando conta do seu povo. Josué é apenas um representante, alguém que vai servi-lo. Então, o Senhor é o real libertador, é aquele que realmente tem capacidade de prover descanso. Ele é o provedor de todas as coisas. Então, quando se altera o nome de Oséias para Josué, se produz um sentimento completamente diferente. Eu faço com que as pessoas deixem de associar a Oséias o benefício ou o malefício que o povo está sofrendo. E eu passo a associar a Deus as consequências das vitórias vencidas ao longo da caminhada. O Senhor é a salvação. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E aí a gente segue na organização do livro. Então a gente já falou então do panorama e a gente pode ainda esmiuçar um pouco mais esse panorama. Dentro de conquista, dividir entre antes de Canaã e em Canaã. E dentro de organização, dividir entre divisões da terra e ajustes finais. No capítulo 1, então, logo depois que Josué assume a liderança, que Deus vai falar com ele insistentemente: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser muito forte e corajoso, Josué. Depois que ele insiste, e parece que Josué
revestido com um novo ânimo, aí Josué vai chegar e mandar os espias fazerem aquilo que eles fazem melhor, observar a terra. E eles vão até Jericó, e lá chegando eles vão encontrar com Raabe. Raabe vai escondê-los, e Raabe vai dizer tudo aquilo que está acontecendo dentro de Jericó. Vai falar do sentimento que o povo de Jericó tem, vai falar da preocupação que o povo de Jericó tem com o povo que está do lado de fora e conquistando todas as coisas, com o povo o qual o próprio Deus anda junto, lado a lado. Um povo que quando clama, o seu Deus o ouve. Então, na realidade, ela diz que o coração de todos os cidadãos daquela cidade anda como que desfalecido. Eles não têm esperança, porque eles sabem quem está do lado de fora. Eles sabem que o Deus de Israel entregou eles nas mãos de Israel. Então, um Deus que é diferente do deles os entregou. O seu próprio Deus não tem poder para resistir. Então, Raabe conta isso tudo aos espias. Raabe protege os espias. E Raabe pede alguma coisa aos espias. Fala, olha, da mesma forma que eu fiz isso com vocês e os resguardei e os salvei, e estou dizendo o caminho certo para vocês poderem retornar para o seu povo, sem que vocês sejam pegos, eu gostaria que vocês usassem de benevolência comigo também, que preservassem a minha vida, a vida dos meus pais e dos meus parentes, as pessoas que habitam na minha casa. E realmente é o que eles vão fazer. Eles vão falar que está firmado esse pacto, essa aliança, desde que você coloque um cordão, uma corda escarlate, na cor escarlate, num vermelho bem vivo, na janela, pendurada à janela. E aí eles saberiam que aquela casa era a casa que fez aliança com o povo e eles não atacariam aquela casa. A partir daí a gente começa a narrar os episódios que vão falar sobre a travessia do Jordão, como o povo passa os pés secos e como eles chegam do outro lado, como Josué vai chegar e erguer um altar naquele local para lembrar e rememorar aquele fato, como Josué vai lembrar ao povo o que aconteceu com eles e o fato de que ao longo da caminhada e durante a peregrinação não foi feita nenhuma circuncisão e como era necessário que todos eles se purificassem para aí sim eles possuírem a terra prometida. A partir dali eles vão fazer a primeira Páscoa na terra prometida, dentro da terra ao qual Deus disse que ia dar à descendência de Abraão. E quando eles comem essa Páscoa, eles vão comer com os produtos da terra e no dia seguinte o maná cessa. O dia seguinte seria aquela festa lá das primícias que a gente trabalhou e naquele momento Josué está contemplando de longe a cidade de Jericó e quando ele olha para a cidade, ele levanta os olhos e ele vê à frente dele um homem. E esse homem trazia na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Então, quando nós olhamos, fala que é um príncipe do exército do Senhor. Josué se prostra, Josué adora. Bem, a cultura judaica e a religião judaica indicam que não se adora a figura de qualquer homem, também não se adora a figura de qualquer anjo. E quando alguém tentava adorar um anjo, o anjo verificava, não, pera, não faça isso, eu sou servo que nem você. Mas esse anjo, ele não orienta a Josué parar de adorá-lo. Esse anjo aceita a adoração. Ele não só aceita a adoração, como ele se identifica. Quando ele chega e fala, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. É praticamente uma rememoração do encontro de Moisés na sarça ardente com Deus vivo. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós verificamos a presença de Deus em contato direto com o seu povo por intermédio da Trindade. Então, a gente verifica uma pessoa da Trindade, o qual nenhum homem pode ver, porque quando vê-lo, certamente morre. Então, provavelmente não é essa pessoa da Trindade que Josué está vendo, porque senão ele estaria morto logo em seguida. Nós temos uma outra pessoa da Trindade que não tem corpo. Então, provavelmente também não é essa que ele está vendo.
E temos uma outra pessoa da Trindade que o homem pode ver. O homem pode conversar com ela face a face. E quando o homem faz isso, o homem não morre. Então a gente tem as três pessoas da Trindade, nós temos a figura do próprio Deus, porque ele aceita a adoração, e nós sabemos qual é a pessoa da Trindade que o homem pode ver, e mesmo depois de vê-lo, ele não morre. E assim a gente termina essa parte falando das conquistas antes de Canaã, e agora vamos entrar nos fatos propriamente ditos de Canaã, quando a gente começa a rememorar a destruição de Jericó. Então a gente vê Deus dando ordens ao seu povo, e ele vai falar, olha, peguem 7 sacerdotes, os 7 sacerdotes, 7 trombetas. Eles vão chegar e marchar ao redor da cidade 7 dias. Cada dia vai dar uma volta na cidade. No último dia vai se marchar 7 vezes, e aí eles vão chegar e gritar e tocar trombeta, e aí tudo vai acontecer. E ocorrerá um julgamento naquele local. O que é interessante disso tudo é que eu não consigo deixar de olhar essa passagem sem rememorar os fatos que vão acontecer no Apocalipse. Porque enquanto aqui fala de 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias e 7 voltas, a gente vai verificar Apocalipse com uma analogia bem similar, onde que vai ter as 7 igrejas, onde vai ter 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices. É interessante notar que depois que eles dão a última volta das 7, lá, as muralhas caem. E quando nós olhamos para Apocalipse, quando é tocada a última trombeta, que são os 7 selos, então existe uma mensagem. E ali vai dizer que eis que o reino do mundo se tornou o reino do nosso Deus e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, o mundo agora é de Deus. E isso vai coadunar praticamente com o que está escrito nessa passagem. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Essa palavra condenada é herem. Ela quer dizer condenada, destruída, subvertida, mas também quer dizer consagrada, porque era o que acontecia quando se queimava cereais para ofertar a Deus, quando se queimava a carne dos animais para ofertar a Deus, o aroma que subia, o aroma suave que subia. Então a gente está falando de consagrar alguma coisa a Deus. Nesse sentido, então a cidade passa a ser de Deus. Então, ao final dessa última volta, desse grito, a cidade tomba. E a partir daí ela é ofertada ao Senhor. Quando nós olhamos para o Apocalipse, acontece a mesma coisa. Após o último derramar dos cálices, o mundo ele é entregue a Deus. Eis que o reino do mundo se tornou o reino do nosso Deus e de seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Outra coisa semelhante ocorre também com esse texto e ocorre com o que está escrito lá em Apocalipse. Quando nós verificamos que quem é que vai entrar no reino milenar, nós lemos as passagens de Mateus 25. E ali nós sabemos quem vai entrar e quem deixa de entrar. E o texto é tão claro que não deixa dúvida. Então aqueles que fizeram qualquer tipo de bem com Israel entrarão no gozo do Senhor, estarão no reino milenar com ele. E aqui, Raabe vai personificar aquela que fez aliança, pacto com Israel. E ela e a sua casa são preservados. Então, na realidade, nós estamos tendo aqui um esboço daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Essa cidade de Jericó, ela é ordenada que ela não seja novamente construída. E você vai verificar que lá no final dos tempos, você também vai verificar, dizendo lá em Jeremias 50:40, acontecer-lhe-á como no tempo em que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, oráculos do Senhor. Ninguém mais ali habitará, e nenhum humano a povoará. E isso ele está falando da Babilônia. E está falando da Babilônia, de Babel, que vai existir nos tempos finais. Então, aqui nós temos um pequeno esboço daquilo que vai se dizer no futuro a respeito das profecias e aquilo que vai se cumprir lá em Apocalipse. Só para a gente fechar o assunto e agora passar para um outro, a gente está falando de profecias, e esse aqui é o primeiro livro que vai tratar sobre profetas, os anteriores.
Quantas vezes um profeta pode errar uma profecia? Essa é uma boa pergunta para ser feita, porque quando nós olhamos para os livros, se o profeta errar uma única profecia, ele é digno de morte. Então, o profeta só poderia errar uma única vez. Depois que ele errar essa vez, ele já é considerado um falso profeta. Quer ser considerado um profeta de Deus, não erre nenhuma. Se você errar uma única profecia, você é um falso profeta. E fatalmente a sua vida será retirada de ti. Baseado nisso que a gente acabou de dizer, vamos dar uma lida nesse texto que Josué vai proferir. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Então, Josué ele vai proferir essas palavras. Nós estamos vendo que o livro de Josué está dentro do cânon hebraico dos profetas recentes, ou profetas anteriores. E quando nós olhamos para Reis, nós verificamos o cumprimento. Em seus dias, Hiel, um betelita, edificou a Jericó, aquela cidade que Josué falou que não era para ser edificada. Quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. E isso aqui dista muito tempo dos fatos que estão narrados em Josué, porque ia se passar toda a história ainda que ocorre com os juízes, um após outro. Depois de todos os juízes, teríamos ainda Samuel, Saul, Davi, Salomão, Roboão, no qual a gente vai ter a cisão do reino do norte e do reino do sul. Jeroboão vai seguir com as 10 tribos para o norte. Daí teremos Nadab, Baasá, Elá, Zinri, Onri. E no reinado de Acabe com Jezabel é que essas coisas vão ocorrer. Olha o tempo em que Israel se manteve fiel e não edificou a cidade. E quando se distou muito tempo e resolveu-se edificar a cidade para talvez colocar à prova, ou desconsiderando completamente, esquecendo de tudo aquilo que as profecias diziam, olha o que acontece. Exatamente o que Deus tinha dito. Então não adianta passar um dia, 5 anos, 100 anos ou 200 anos. A profecia vai se cumprir. Você não adianta esperar com que ela caia no tempo e no espaço, porque ela não vai cair. Se é profecia, ela se cumpre. Continuando então os textos. Capítulo 7 vai falar sobre a tomada da cidade de Ai. A primeira vez que eles tentam tomar essa cidade, eles têm que fugir para manter a própria vida. E aí Josué vai chegar e orar ao Senhor, e o Senhor vai falar com eles que na realidade isso ocorreu porque Israel violou a aliança, cometeu pecado contra o Senhor. E aí Deus vai orientar que se lance sortes sobre a tribo, sobre a família, sobre a casa e até chegar ao homem a homem, para saber quem foi. E lançado sortes, então cai sobre a casa de Judá, cai sobre a família dos Zeraitas, cai sobre a casa de Zabdi e vai cair sobre Acã. Então se descobre qual é o pecado. Acã tinha retirado coisas da cidade de Jericó, o qual ele não deveria ter retirado, lembrando que aquilo tudo foi uma oferta a Deus. Então Israel vai resolver o problema, vai acabar com o pecado naquela localidade, vai morrer Acã e toda a sua família, e a partir dali eles vão novamente para a cidade e dessa vez eles conseguem conquistar Ai. Fazem uma manobra militar, afastam os homens de guerra, fazem com que os homens de guerra sigam uma parte representativa do povo, enquanto outra parte ataca pela retaguarda e aí eles conseguem conquistar a cidade de Ai. E aí passamos para o capítulo 9. Então o que está acontecendo no capítulo 9? No capítulo 9 os reis da localidade começam a ficar preocupados, eles começam a se juntar para poder investir contra o exército de Israel. Mas os gibeonitas não pensam da mesma forma, então eles fazem diferente. Eles verificam aquilo que é cultural daquele povo e eles vão se apresentar diante daquele povo de forma diferente. Eles vão chegar e falar que querem fazer aliança com aquele povo, que eles não são daquela terra de Canaã, eles são de uma terra distante. Eles falam, olha, quando nós saímos de casa, o pão que nós tínhamos feito ainda estava quente, mas agora vocês podem olhar, esse pão está seco, está farelo, está quebradiço, porque a umidade já se foi do pão.
Na realidade, os odres nossos eram de vinho, eram odres novos, mas agora, vejam só os odres, como é que eles estão, já estão rasgados pelo tempo, pela nossa caminhada no deserto. As nossas roupas, os nossos sapatos estão desgastados por causa dessa grande viagem que nós empreendemos. Somos de uma terra muito longe e viemos para poder fazer pacto com vocês. Queremos ser vossos servos, porque sabemos que o seu Deus é um Deus de batalhas, um Deus de vitórias, um Deus que naquela guerra que ele entra, ele ganha, ele tem sucesso. Então, queremos fazer aliança. E o povo não vai consultar a Deus. E então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E vão fazer pacto com aquele povo. Passado 3 dias, eles descobrem que aquele povo, na realidade, era um povo local. E aí eles perguntam, por que vocês fizeram isso? E a resposta curta e branda é, porque não queríamos morrer. Preferimos ser escravos de vocês do que ter a nossa vida retirada. E aí, por causa da aliança, Israel realmente não vai matar nenhum gibeonita e vai até protegê-los. Porque o que acontece? Os reis locais vão descobrir que os gibeonitas fizeram pacto, fizeram aliança. E aí os 5 reis mais próximos vão atacar a cidade de Gibeão. Gibeão vai mandar alguém avisar a Israel e vai falar, olha, protege-nos. Então Israel vai em resposta à aliança e protege Gibeão. E nesse momento é o momento em que diz que o sol e a lua ficam detidos por quase um dia inteiro. E só termina isso quando realmente Israel consegue vitória contra os inimigos de Gibeão. E daí em diante o que nós verificamos é um grande panorama acerca de todos os povos que foram conquistados. Então, as cidades que Israel lutou tiveram todos os seus reis caídos. Os seus reis foram vencidos, os conselheiros também, os homens valentes também, todos eles caíram. Homens de armas caíram todos. As fortalezas, não importa qual era o tamanho delas, elas cederam. Os povos todos foram conquistados, dizimados. Não havia resistência que pudesse sobrepujar o poder de Israel. E na realidade, a cada vitória que o povo conseguia, o coração daqueles cidadãos das cidades vizinhas ficava mais desfalecido, ao ponto que todas essas cidades caíram sob o domínio do povo de Israel. Então o rei de Tirsa outro, e ao todo 31 reis caíram enquanto Josué batalhava para conquistar essas terras que Deus tinha prometido para eles. E assim a gente termina essa parte das conquistas em Canaã. Josué já está com uma certa idade e Deus ordena que Josué então faça a divisão das terras. E Josué vai fazer essa divisão das terras. E a gente vai ter o mapa da terra prometida, segundo as divisões, a gente vai ter isso aí o que consta no mapa. Então a parte mais ao norte, superior, a gente vai ter Neftali, Aser, Zebulon, Isacar. Na região central a gente verifica Manassés, Gade, Efraim, Dan e Benjamim. E na porção mais ao sul, nós verificamos então Ruben, Judá e Simeão. E assim está dividida a terra. Agora, o que é importante notar dessa divisão toda? Olhe para os territórios de Dan, olhe para o território de Aser, Zebulon, Naftali. Eles simplesmente ocuparam a terra. Eles não expulsaram nenhuma das nações que ali viviam. Eles mantiveram as nações ao seu redor. É óbvio que, com o passar do tempo, isso vai causar grandes problemas naquelas localidades, porque vai se entrar todo quanto é tipo de idolatria. E, mais um detalhe, os povos que viviam ao redor dessas terras conquistadas continuavam sendo povos inimigos. Então a gente ainda tinha filisteus, a gente ainda tinha cananeus, a gente tinha herveus, todos eles estavam rodeando. Então Israel passaria por vários problemas mais à frente ainda. Uma pergunta, Israel ocupou então toda a terra prometida a Abraão? Basta a gente ler o que o versículo bíblico vai falar a respeito da terra que foi dada aos filhos de Israel. E aí a gente vai ter uma noção. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. O rio Egito a gente sabe onde fica. Aliás, a gente tem uma noção básica.
ele pode ficar mais ou menos onde que se inicia a área rachurada no mapa de Israel, ou uma porção um pouco mais próxima do Egito. Vamos pegar a porção que favorece menos Israel. Vamos colocar que ela inicia mais ou menos onde que já é a divisão atual do Israel que existe hoje na face da terra. Mas o rio Eufrates a gente sabe até onde é. Então a gente tem uma ideia de qual é a dimensão bíblica que Israel deve ocupar. Israel ocupou essa dimensão em algum momento na face da terra? Não, nunca ocupou. E aí você só tem duas saídas: ou você acredita que a Bíblia é falha, ou você acredita que esse momento profético ainda não aconteceu. E hoje em dia ainda está difícil de acontecer, porque a gente tem povos que habitam essas regiões. Então a gente tem parte da Jordânia nesse contexto, parte da Arábia Saudita, a gente tem o Líbano também, tem a Síria, vai ter o Iraque. Então tudo isso hoje em dia é dificuldades a seu estabelecimento do cumprimento profético. Quando é que isso vai ser realmente cumprido? Somente quando o Messias voltar. Porque quando ele voltar, ele colocará ordem na casa, as nações todas irão obedecer ao Messias e ele definirá o território de Israel. Então, aí sim, se cumprirá aquilo que Deus falou. E vai se cumprir por causa da força de Israel, porque ele foi capaz? Não. Quem vai cumprir é o próprio Deus. Aquele que empenhou a palavra é aquele que cumpre. A tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. E assim a gente termina essa porção da divisão e a gente vai para os ajustes finais da carta. Capítulo 20 vai falar sobre cidade de refúgio. Capítulo 21 vai chegar a falar das cidades do Levita, já que não foi dada nenhuma terra específica para ele, teriam que haver cidades dentro de cada território. E isso vai corroborar com as profecias lá de Abraão, quando ele vai dizer que Levi será espalhado por toda a terra. Então Josué, nesse último momento, ele vai ler tudo aquilo que Moisés deixou. Então, todo o material que estava disponível na época, ele vai ler novamente para o povo, para que o povo leia, entenda, ouça, compreenda aquilo que Deus designou, como Deus trabalha, quais eram as leis, mandamentos, estatutos e ordenanças, o que eles deveriam cumprir, o que aconteceria com eles se eles não cumprissem. E aí, depois disso tudo, Josué vai chegar e falar: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim, praticamente, nós terminamos o livro de Josué. Então, que você possa ter um bom dia e ficar na presença do Senhor. Shalom.